Fala pessoal, tudo bom com você? Geralmente os pacientes recebem a notícia de um refluxo de safena como se fosse o mesmo que a notícia de uma doença terminal. Olha, eu vejo aqui que você tem um refluxo e eu sinto dizer que você tem apenas algumas horas de vida. Calma, jovem, calma, não é nada disso. Você talvez tenha recebido essa notícia do seu médico vascular ou, o mais provável, que você não se aguentou e foi olhar o laudo do exame de Doppler que acabou de fazer e encontrou a tal palavrinha mágica refluxo. E foi aonde? No Dr. Google, para saber o que é isso e se você está condenada ou não. Foi assim ou não foi? Opa, eu sou o Dr. Felipe Damasceno, cirurgião vascular especialista no tratamento de varizes. Ah, talvez você não tenha encontrado o refluxo, mas achou outras palavrinhas difíceis como insuficiência ou incompetência das veias. Isso tudo quer dizer a mesma coisa, tá? Mas e agora? O que quer dizer isso? Precisa operar? Tem alguma outra saída? Quais situações que precisa ou não precisa tratar um refluxo de safena? Talvez esse vídeo venha te tranquilizar, ou não. Mas é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá! Pessoal, tem um outro vídeo bem legal que eu expliquei o que são as veias safenas e respondi dúvidas como o que é o refluxo nas veias. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card para você conferir depois. Lá eu até dei uma pincelada sobre quais situações precisa tratar uma veia com refluxo, mas talvez tenha ficado um pouco confuso. Então aqui eu vou falar sobre isso de forma mais detalhada, mais cautelosa, mas resumindo, as safenas são as principais veias superficiais, aquelas mais próximas da pele das pernas. Por serem as principais, possivelmente o refluxo, quando existe, é em alguma delas, mas pode existir refluxo em outras veias menores também. O que é esse tal de refluxo? Com o tempo, ao longo de muitos e muitos anos, nesse árduo trabalho de levar sangue contra a gravidade de volta ao coração, dependendo da sua tendência individual, as veias das pernas elas vão se cansando, ou seja, as suas paredes vão se enfraquecendo e dilatando, tornando as veias tortuosas e aumentadas de tamanho, muitas vezes dando aquele aspecto tão indesejado. Devido à dilatação, algumas veias já não conseguem garantir que o sangue flua no sentido do coração. Quando isso acontece, leva ao tal refluxo, que nada mais é do que quando o sangue reflui, ou seja, ele flui no sentido invertido. Para você conseguir entender melhor, aí na sua casa, quando a gente quer levar a água da cisterna lá de casa, lá para a caixa d'água, a gente bota um caninho fininho assim. Você não bota um cano grosso, como um cano de esgoto, para levar água para cima, senão ia precisar de uma bomba muito forte aqui atrás. O que acontece com as varizes é exatamente isso. De início é um caninho fino assim, e depois vai se tornando um cano mais grosso. E isso aumenta a dificuldade do sangue subir e faz com que uma parte do sangue se acumule nas partes mais baixas das pernas. Esse acúmulo é o que pode gerar sintomas como sensação de peso, cansaço, dor, inchaço e o próprio surgimento de mais varizes. E agora que o refluxo já está lá, precisa operar? Bom, a resposta para essa pergunta não é tão simples, mas já para tranquilizar um pouco o seu coraçãozinho, não. Nem todo refluxo precisa necessariamente de tratamento. O paciente precisa ser avaliado como um todo, devem ser levados em consideração a idade, as queixas e os achados no exame físico e no exame de Doppler. Antigamente era assim, né? Varizes, tira a safena. Hoje em dia não é mais assim. Hoje a gente sabe que Papai do Céu não colocou nada à toa na gente. A sua safena tem as suas funções no organismo e se ela está cumprindo o papel dela, deixa ela lá quietinha. Por isso mesmo, hoje a gente usa critérios para condenar uma safena ou não. Algumas questões que precisam ser avaliadas para chegar a essa conclusão. Número 1, o refluxo ele está num pedaço da veia safena ou nela toda. Existem o refluxo total, quando acomete toda a veia, subtotal, quando acomete quase toda a veia, e o refluxo segmentar, quando acomete apenas um pedaço menor da veia. Quanto menor, menor a chance de precisar tratar essa safena.
Número 2, o refluxo é um refluxo longo ou um refluxo curto, ou seja, o sangue ele fica voltando quando a gente faz aquelas manobras de ficar te apertando no exame de Doppler, ou ele reflui e logo torna a subir. Existe um grau de refluxo que pode ser até considerado fisiológico ou normal. Número 3, a veia safena ela já está dilatada. Quando a safena adoece, as suas paredes vão se enfraquecendo com o tempo e a veia vai começar a se dilatar. Mas não é em todo o refluxo que a veia vai estar dilatada. Se for o caso, sem dilatação, menor a necessidade de um tratamento. Número 4, o paciente tem sintomas. O refluxo está causando sintomas. Esses sintomas são fortes, são restritivos, ou seja, chegam a prejudicar a vida ou o trabalho da pessoa. Os sintomas são iguais em ambos os membros. 5. O refluxo está provocando varizes, ou seja, causando veias mais grossas. A perna com o refluxo tem varizes ou o exame foi feito somente pelos sintomas ou alguma outra suspeita? 6. As varizes apresentadas são ocasionadas pelo refluxo? Caso o paciente tenha varizes, elas têm maior probabilidade de serem causadas por esse refluxo ou não. Nem todo o território do membro tem relação com as safenas. Por exemplo, a safena corre pela parte de dentro ou interna do membro. Varizes na face lateral ou quadril, bumbum, etc., essa área de fora não costuma ter relação com o refluxo. Um outro exemplo, se a paciente tem o mesmo nível de varizes nas duas pernas, mas o refluxo só apareceu em uma delas, não faz muito sentido esse refluxo ter relação com as varizes. E esse mesmo pensamento vale também para os sintomas. E ainda, lógico, tem outras coisas que são levadas em consideração que nem vou falar aqui, que envolvem cálculos e aí complica tudo. Mas dependendo da resposta a essas perguntinhas, a gente pode decretar que mesmo com o refluxo, a safena continua cumprindo bem o seu papel, cumprindo a função de levar o sangue de volta ao coração e não causando nenhum prejuízo à circulação. Então é o conjunto dessas respostas que vai guiar o tratamento ou não, e não somente a mera presença de um laudo alterado. E assim, dependendo, a veia ela pode ser preservada e devidamente acompanhada, claro, ou ela vai dever ser tratada. Veja bem que eu disse tratada e não necessariamente retirada. Qual é o maior erro em relação ao refluxo? Um grande erro e um muito comum é aquele paciente que chega e durante a consulta já fica te empurrando o laudo de um exame de Doppler para você olhar. A gente vai conversando, eu vou tentando entender o caso dele a fundo, mas parece que algumas pessoas não estão nem aí para o resto. Elas querem que você trate o que diz o danado do laudo do exame. E isso é muito ruim, eu não vou nem falar daqueles laudos que são totalmente incompatíveis com a clínica da paciente. Vamos considerar que o laudo esteja realmente correto. Mas mesmo esses não são a parte mais importante do tratamento. Muitas alterações do exame de Doppler não são dignas de tratamento, como a gente viu aqui. Muitas vezes a alteração ela é apenas um achado de exame e não tem nenhuma correlação com as varizes ou os sintomas que a paciente vem apresentando. E ao tratar essas alterações, você não só não vai melhorar a queixa da paciente, como pode correr o risco de complicações e efeitos colaterais de um tratamento desnecessário. Portanto, o exame é sim parte importante do processo, mas nem sempre é o mais importante. Mais uma vez, confie no seu médico. Ele deve ser capaz de orientar qual é o tratamento mais indicado especificamente para o seu caso. Tratar a prática, tratar a pessoa, a paciente é muito diferente de tratar um pedaço de papel. E esse assunto, como eu disse, sempre gera muita dúvida e muita apreensão. Então eu vou fazer uma parte 2 na próxima semana, talvez, para explicar agora os possíveis tratamentos das safenas doentes. E não deixa de dar o seu joinha, de se inscrever aqui no canal e ativar o seu sininho das notificações para não perder esse próximo vídeo também, combinado? E nunca é demais falar também que não vai ser você a definir se a sua safena precisa de um tratamento, né? Mas sim você. Após ouvir a orientação, a recomendação do seu médico vascular, vocês podem juntos definir a indicação do melhor tratamento quando esse for indicado. Então se permita receber ajuda nessa transformação. Conta comigo e com a minha equipe para o tratamento das suas varizes
e viva plenamente. E lembra que essa vida sem varizes existe. E não deixa de me seguir também lá no Instagram, que todo dia eu tô postando conteúdo legal, tirando a dúvida de um monte de gente nas caixinhas e mostrando alguns dos meus resultados por lá também. Se ainda ficou com alguma dúvida, manda ela aqui embaixo nos comentários que a gente vai conversando. Mas não adianta, já aviso logo, não me adianta mandar laudos de exame de Doppler, porque isso aqui é um canal sério e não substitui a avaliação do seu médico vascular, combinado? Por hoje é isso, pessoal. Obrigado por você ter ficado até aqui comigo. Até os próximos vídeos.